do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Páscoa, dia 23 de abril. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, neste domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Páscoa, estamos celebrando ainda a alegria da ressurreição do Senhor, e hoje nós ouvimos aqui o Evangelho onde 2 discípulos de Jesus estavam indo para Emaús, estavam tristes, cabisbaixos, desanimados, sem esperança, porque Jesus para eles estava morto. Enquanto eles estavam caminhando nessa situação sem nenhuma esperança, Jesus começa a caminhar junto deles. Só que eles, meus filhos, não reconheceram Jesus caminhando com eles. Mesmo Jesus conversando, dialogando com eles, eles não reconheceram a pessoa de Jesus do lado deles. E Jesus explicava para eles as Escrituras e assim por diante, mas mesmo assim eles não conseguiam compreender. O coração estava ali duro, estava ferido pela perca do Senhor. Mas só reconheceram Jesus quando entraram na casa e Jesus partiu o pão. Aí sim caiu a ficha deles. Eles comentavam: "Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras?"
Meus filhos, o que esse evangelho traz para nós? Qual a mensagem? O Cristo ressuscitado, ele caminha ao nosso lado. O Cristo ressuscitado, ele veio para tirar toda a tristeza do nosso coração. Toda tristeza, amargura, ira, seja lá o que for, o Cristo ressuscitado, ele veio para renovar a nossa vida. Ele veio para tirar aquilo que é velho e renovar todo o nosso interior. Mas é preciso que nós possamos reconhecê-lo, reconhecer Jesus. Como assim? Para eu reconhecer Jesus, eu preciso ir ao seu encontro. Ou seja, como eu posso reconhecer Jesus, o Cristo ressuscitado, se eu não estiver caminhando com Ele, ou seja, caminhando com a igreja? Meu filho e minha filha, se nós temos uma vida ativa, se nós temos uma vida de comunidade, caminhando com a igreja, nós vamos reconhecer Jesus que caminha conosco. Nós vamos reconhecer Jesus na palavra, na oração, na Eucaristia. Aí os nossos olhos vão se abrir e nós vamos perceber que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Você não está caminhando sozinho. Você não está caminhando sozinha. O Cristo ressuscitado, ele caminha com você. O que é preciso é que essa cegueira que nós temos possa cair por terra e nós possamos reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus ao partir o pão. Reconheça Jesus na Eucaristia, meus filhos. Reconheça Jesus na Eucaristia, que é o corpo e sangue do Senhor. E creia, Ele está caminhando conosco. E toda tristeza do nosso coração há de cair por terra. Porque a alegria do ressuscitado é que deve permanecer. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.